O ex-presidente Jair Bolsonaro ironizou a exibição de 2 pesos e 2 medidas do judiciário brasileiro, questionando se o ditador Nicolás Maduro, da Venezuela, será incluído em algum inquérito do ministro Alexandre de Moraes após críticas ao Tribunal Superior Eleitoral brasileiro. O ditador venezuelano reiterou as suas críticas diversas vezes e chegou a dizer que o TSE se irritou com ele porque ele estaria dizendo a verdade. Maduro também reiterou suas afirmações em uma reunião com embaixadores. Bolsonaro postou um print da notícia e questionou: embaixadores TSE, algum inquérito, como com Elon Musk? O ex-presidente ironizou: viva a democracia! Bolsonaro também compartilhou publicações da deputada Caroline de Toni, que denunciou: Nicolás Maduro, amigo de Lula, o mesmo que foi recebido com tapete vermelho e honrarias no Brasil, bloqueou o acesso a sites de notícias independentes a 5 dias das eleições na Venezuela, ao perceber que está prestes a perder o cargo. Recentemente, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela tornou inelegível Maria Corina, uma das principais opositoras de Maduro. Além disso, críticos do governo foram presos. É assim que os ditadores fazem: censuram, cerceiam a liberdade e tornam inelegíveis os maiores líderes políticos. Algo soa familiar? Anteriormente, Bolsonaro havia postado: eleições na Venezuela. 1. A população da Venezuela foi totalmente desarmada no governo Hugo Chávez Maduro, com o apoio de Lula e ONGs. 2. O jornalista Leonardo Coutinho, que escreveu a biografia de Chávez, revela que a Venezuela recebeu e armou sua milícia, os coletivos, com milhares de fuzis AK-47. As milícias batem à porta das casas dos eleitores e os conduzem às sessões eleitorais. 4. Em muitas sessões existe um cabo propositalmente visível para os eleitores, ligando a urna aos mesários, estes escolhidos pelo governo. 5. Não tem voto secreto na Venezuela. O eleitor possui uma caderneta chamada de Tarjeta de la Pátria, tipo Bolsa Família. Para se receber uma anêmica cesta básica por mês, tem-se que votar no Maduro ou morre de fome. 6. Na Venezuela existem forças da China, Rússia, Cuba. 7. Na Venezuela está a maior reserva de petróleo do mundo, mas seu povo vive numa situação semelhante aos haitianos. 8. Caso a Venezuela invada a Guiana, Maduro pode permanecer no poder por tempo indefinido. 9. Maduro envolveria, direta ou indiretamente, nesse conflito, Rússia, China e Estados Unidos, além de Cuba, Irã e talvez o Brasil. Qual seria a posição do Brasil, sendo Lula o chefe supremo das Forças Armadas e amigo de Maduro? 10. Depois das críticas de Maduro sobre o nosso sistema eleitoral, o Brasil não mais enviará seus inúteis observadores eleitorais para a Venezuela, mas sim o seu nanodiplomata Celso Amorim. Afinal, devemos ser o primeiro país a reconhecer a lisura, entre aspas, na justa, entre aspas, vitória de Maduro. Caso isso não aconteça, Maduro acusará a oposição de golpe. 11. Maduro barrou ou deportou todos os observadores internacionais convidados pela oposição. O Nano Amorim reinará imponente na pujante narcoditadura venezuelana. Venezuela e Brasil, Maduro e Lula são mais que parceiros e amigos, são inseparáveis na busca do socialismo para toda a América do Sul. Do exposto, nota-se que Maduro dificilmente deixará o poder. Lá, como cá, tudo deve ser feito para salvar a democracia deles. Enquanto isso, o Brasil segue empobrecendo seu povo com a desastrada política econômica e uma péssima reforma tributária. Os brasileiros terão um dia a Tarjeta de la Pátria? Jair Bolsonaro.
A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações. O cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Hoje, dia de eleições na Venezuela. Nós todos estamos esperando que essa era da esquerda, da ditadura, acabe e Maduro vá para a cadeia. E nós possamos ter um novo caminho com a Corina, Maria Corina, e com o Edmundo. A Venezuela são 30 milhões de habitantes. 8 milhões hoje estão no Brasil. Quem sabe vai ser o grande retorno do povo venezuelano para sua terra. Torcemos que o liberalismo vença na Venezuela. Essa é a nossa grande torcida. Não é natural, são algumas situações que têm acontecido envolvendo o nosso poder judiciário ou até o organizador das nossas eleições. Veículos de comunicação ou canais sendo censurados, não há outra palavra, estou falando de censurados pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque no entendimento destes acabam defendendo, na verdade, os valores que não interessam ao momento ou a um candidato preferido, que a impressão é essa. Nós temos que ter uma certa neutralidade nas instituições. É isso que faz com que a democracia ela se mantenha, ela seja sustentável. Mas essa neutralidade no Brasil atual acabou. O Tribunal Superior Eleitoral tem mostrado que tem um lado, escolheu um lado, o que é lamentável. A Jovem Pan sofrendo censura, uma comentarista que saiu da ditadura cubana para trabalhar no Brasil, está sendo censurada no Brasil.
Canal Brasil Paralelo, sofrendo censura prévia. O tribunal está impedindo que seja publicado um documentário que foi produzido. Não foi publicado ainda, deputado Pompeu. Censura prévia. Isso é digno dos piores regimes que esse planeta já explorou. Não está correto. Nós estamos diante de um processo, de certa forma, revolucionário em curso. Estamos em meio a ele e não percebemos. Nenhum regime autoritário foi instaurado do dia para a noite. Os livros de história nos resumem em uma linha, mas aquilo é sempre o ato derradeiro. Sempre há uma construção longa, às vezes até institucional, sobre isso, que é o que a gente está testemunhando aqui. Há pouco um ministro do Supremo disse que eles eram os editores da sociedade. Agora a gente vê o Tribunal Superior Eleitoral agindo como editor mesmo, inclusive praticando esta censura prévia ao Canal Brasil Paralelo. E isso é decorrente da omissão do Poder Legislativo, do Senado, da Câmara dos Deputados, que não exerce o seu poder, a sua prerrogativa de fazer o contraponto e vê, testemunha e aceita o agigantamento de um poder ou de um anexo, agora sendo protagonista social. E o pior, isso não vai parar. Hoje é conveniente para alguns, mas isso não vai parar. Para concluir, presidente, um paradigma, um princípio, quando é quebrado, ele não se auto-reconstrói. Aqueles que aplaudem, a grande imprensa que aplaude, parlamentares que hoje aplaudem, amanhã serão as vítimas deste processo. Um processo, sim, malditamente revolucionário, e hoje ilustrado por um tribunal que exatamente foi criado como uma resposta a uma revolução e deu uma revolução de 30. Nós precisamos preservar a nossa democracia, e só é possível preservando a liberdade, sobretudo a liberdade de expressão, que está sendo assassinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado, presidente.